Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez análise pré-jogo de Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos, a bola rola neste domingo às 4 horas da tarde na Arena Barueri, clássico pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, de mais esse jogo importantíssimo, mais uma final do Santos nessa nossa luta na permanência pelo Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar tudo sobre esse jogo, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ative o sininho para saber quando eu publico novos vídeos. Muito importante também, deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo e leve ele para mais pessoas. E se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas também. E deixa aqui nos comentários o que você achar. Vamos interagir, eu gosto muito de ler e interagir com vocês nos comentários, tá certo? Mais um jogo difícil, o Santos que enfrenta o Palmeiras num viés diferente, né? O Santos vem embalado com 2 vitórias seguidas, venceu o Bahia fora de casa, goleou o Vasco na Vila Belmiro por 4-1. Em contrapartida, pega um Palmeiras que vem numa fase ruim, pressionado, eliminado pelo Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores, dentro de casa no Allianz Parque, na quinta-feira. O Palmeiras, que também anotei aqui para trazer para vocês, nos últimos 7 jogos tem apenas uma vitória, nesse intervalo de tempo apenas 3 gols marcados, então o time que vem pressionado. O Abel Ferreira é um treinador multicampeão com o Palmeiras, o time do Palmeiras é um time que conquistou muitas coisas nos últimos anos, mas que a fase recente do clube alviverde não é boa, e apesar do Santos estar há um bom tempo sem ganhar do Palmeiras, a gente já vai falar disso, eu acho que o Santos tem uma grande oportunidade de vencer o Palmeiras pela primeira vez desde 2019, tá? A última vez que o Santos triunfou diante do Palmeiras ocorreu ainda quando o nosso técnico ainda era Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro de 2019. De lá para cá, pelos números que eu separei aqui, 12 jogos com 9 vitórias do Palmeiras e 3 empates entre Santos e Palmeiras, tá? E o Palmeiras joga como mandante, apesar de não jogar no Allianz Parque, que estará recebendo um show neste sábado. Como mandante, o Palmeiras não perde do Santos desde março de 2018. Naquela ocasião, na semifinal do Campeonato Paulista, num jogo no Pacaembu em que o mando era do Palmeiras, o Santos venceu por 2-1. E de lá para cá também, como mandante, foram 9 jogos com 8 vitórias e um empate, né? 8 vitórias do Palmeiras, claro. Mas o Santos tem totais condições, a meu ver, de fazer uma grande partida e, quem sabe, sair com 3 pontos fundamentais nessa nossa luta contra o rebaixamento, né? O Santos que vai manter a escalação dos últimos jogos, um time bastante desfalcado. O Marcelo Fernandes não vai poder contar com Dodô, Lucas Lima, Soteldo e Rodrigo Fernandes. Todos eles tomaram cartão. O Dodô e o Soteldo levaram o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vasco. Lucas Lima injustamente expulso e o Rodrigo Fernandes tomou vermelho no banco de reservas. Agora acho que o Rodrigo Fernandes completa a cartilha do jogador que tomou cartões de todas as formas possíveis. E o Palmeiras também, apesar da eliminação contra o Boca Juniors, tem todos os indícios de que o Abel Ferreira vai escalar força máxima para essa partida, já que depois desse jogo haverá uma nova data FIFA. A seleção brasileira joga nos dias 12 e 17 de outubro, então os times terão cerca de 10 dias sem rodadas do Campeonato Brasileiro, então o Abel Ferreira deve escalar força máxima em busca de uma vitória para tentar reabilitar o time depois de uma dura eliminação. E aí depois os jogadores vão descansar, o mesmo vale para o Santos. E se no último vídeo, no pré-jogo de Santos e Vasco, eu improvisei aqui porque o meu computador estava com problema, dessa vez eu fiz uma nova gambiarra para trazer para vocês os campinhos, claro, para a gente falar taticamente, esmiuçar e deixar visualmente para vocês o que a gente pode esperar dessa partida dificílima, mais um jogo importante do Santos contra o Palmeiras. E aí, para a gente mostrar visualmente, falar das prováveis escalações e começar a desenhar pontos fortes e pontos fracos das duas equipes, mostrar algumas dinâmicas para vocês, a gente vai colocar agora na tela os campinhos para falar do que a gente pode esperar desse Santos e Palmeiras. Então na tela aí para vocês os campinhos, tá certo? E aí, como vocês já podem ver, eu vou começar com a provável escalação do time do Santos, que deve vir a campo com João Paulo no gol, Lucas Braga na ala direita, Joaquim, Messias e João Basso pelo lado esquerdo e o menino Kevson como nosso ala pela esquerda. No meio de campo, Rincon na cabeça de área, Jean Lucas e Nonato formando uma trinca de volantes, e lá na frente,
Marcos Leonardo e Alfredo Morelos, o camisa 22 colombiano, que vai ter a sua primeira chance de estrear como titular com a camisa do Santos. Ele que tem poucos minutos, chegou um pouco fora de forma, mas nesse período, com longas pausas para treinos, ele se recondicionou e agora tem uma chance de ouro de jogar como titular ao lado do nosso homem-gol, o Marcos Leonardo. E o time do Palmeiras, antes que você me pergunte, mas o Palmeiras tem 12 jogadores em campo. Só um pequeno esclarecimento, existe a possibilidade, existe a expectativa, melhor dizendo, de o Abel Ferreira mudar o esquema que ele vem adotando nos últimos jogos. Ele que foi bastante criticado por não colocar os meninos do Palmeiras no time titular, seja o Endrick, seja o Kevin, principalmente o Endrick, ele vinha jogando com o Arthur pelo lado esquerdo e pelo lado direito ele fazia uma dobra de laterais. O Mike jogando mais avançado à frente do Marcos Rocha. Pelo que eu vi aqui de pessoas que cobrem o Palmeiras, a expectativa é de que o Endrick ou o Kevin entre no time titular, então com isso eu coloquei os meninos aqui, a gente vai tirar depois só para esboçar 11 contra 11, então a possibilidade de um desses meninos aparecer pelo lado esquerdo do campo, então a provável escalação do Palmeiras é a seguinte: Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Arthur pelo lado direito, Kevin ou Endrick pelo lado esquerdo. Eu acredito que jogará o Endrick e a gente vai basear o raciocínio com a presença do Endrick no time titular e lá na frente o Rony no comando de ataque do Palmeiras. Tá? E aí, como vocês já sabem, quando a gente vai mostrar os campinhos, eu vou esboçar aqui com vocês algumas coisas em tempo real, né? Bom, pessoal, um pequeno corte aqui no vídeo para a gente começar a falar de como que o Santos pode oferecer perigo ao Palmeiras tendo a bola no pé. Então vamos simular aqui uma situação em que o Santos tem a posse de bola, né, e o Palmeiras está se defendendo. A grande dúvida que eu tenho é saber quem vai fechar esse lado esquerdo. Vai ser o Endrick, vai ser eventualmente o Veiga, e aí o Veiga por aqui, e aí o Endrick um pouquinho mais avançado junto com o Rony, mas vamos trabalhar com essa situação hipotética em que o Palmeiras vai se defender com o Endrick fechando esse lado pela esquerda. Alguns comentários, né? O time do Palmeiras é bastante consistente, é um time bastante forte, mas nos últimos jogos do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, eu pude observar uma fragilidade, digamos assim, que o Santos pode explorar. No clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena e no jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, lá no sul do país, os adversários do Palmeiras conseguiram criar algumas jogadas de perigo exatamente por aqui, ó, nesse espaço entre o Murilo e o Piquerez. O Piquerez é um lateral muito ofensivo, mas mesmo estando bem postado na fase defensiva, os times conseguiram criar algumas jogadas nesse espaço. Contra o Corinthians, por exemplo, o Yuri Alberto fazendo esse movimento de facão aqui nas costas, um movimento que o Marcos Leonardo faz muito bem, ele tem essa leitura apurada, e no jogo contra o Grêmio, o gol do Grêmio sai justamente numa jogada dessa. O lateral João Pedro, ele inicia a jogada, ele toca uma bola por dentro ali no Soares, que faz um pivô, e o lateral do Grêmio ataca justamente esse espaço, ele entra aqui e bate cruzado para fazer o gol. Então, diante disso, acho que o Santos... e outra coisa, inclusive, que eu já ia esquecendo. Contra o Boca Juniors, a falha acontece do lado de lá, do lado direito da defesa do Palmeiras. O Gomes sai para fazer uma caça, o Merentiel ganha do Gomes, faz a jogada, cruza para o segundo pau, estar o Cavani. Então, a partir disso, acho que o Santos pode ter aqui uma dinâmica bastante interessante com o menino Kevson e o Lucas Braga, principalmente também, até pela força física do Lucas Braga, por ser um jogador mais maduro em relação ao Kevson, tentar o tempo inteiro fazer valer essa condição de ala em que eles têm, em tese, menos responsabilidade ofensiva para acabar criando, algumas situações de perigo nas costas, nesse espaço aqui, tanto de um lado quanto do outro, né? Uma outra coisa que a gente pode esperar aqui é o Nonato um pouco mais recuado para que o Jean Lucas percorra essa faixa do campo aqui, na zona intermediária, carregando a bola por dentro, já desempenhando mais ou menos a função do Lucas Lima. É claro, o Lucas Lima é um meia, o Jean Lucas é um segundo volante, mas que ele tem muita qualidade técnica e tendo campo para percorrer de frente, ele pode ser muito importante na criação de jogadas, como foi, por exemplo, no terceiro gol do Santos contra o Vasco, tá certo? Então, acho que essa é a dinâmica que o Santos pode explorar. Interessante, vamos ver como que o Morelos vai se comportar, porque aqui o Santos perde, Uma outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente começar a falar do Palmeiras,
uma coisa que o Santos acaba perdendo é que, sobretudo no jogo contra o Boca Juniors, eu percebi que existe um espaço nas entrelinhas do Palmeiras, nas costas dos volantes, que poderia ser bem explorado. O Boca Juniors, nas poucas vezes em que conseguiu romper a linha de marcação do Palmeiras, a primeira linha de marcação, conseguiu achar algum espaço ali, porque a fase do Gabriel Menino, que é um bom jogador, acho que tem um valor interessante, não é das melhores. Então, tinha um espaço aqui nas entrelinhas. E o Soteldo seria a peça fundamental para criar essas jogadas nas costas dos volantes. Mas a gente não tem o Soteldo, que está suspenso. Vamos ver como que o Morelos vai desempenhar, se é que ele vai desempenhar essa função de um segundo atacante, eventualmente flutuando aqui pelas costas dos volantes do Palmeiras, ou se o Morelos e o Marcos Leonardo vão jogar enfiados aqui dentro da área como dois centroavantes, o que obrigaria o Zé Rafael ou o Gabriel Menino acabar baixando, porque não é interessante que os zagueiros fiquem no mano a mano com os centroavantes, e com isso você pode ter, inclusive, mais liberdade, tanto para o Jean Lucas quanto para o Nonato ocuparem o campo de ataque do Palmeiras, já que nessa formatação, se o Santos jogar com dois jogadores enfiados dentro da área, os volantes do Palmeiras vão ter que recuar para fazer uma marcação para evitar o mano a mano dentro da grande área, tá certo? E aí aqui o Rincon tendo essa qualidade para fazer a saída de bola bastante qualificada. Agora, numa situação, uma coisa que o Santos precisa tomar cuidado, vamos simular aqui como que é o jogo do Palmeiras, né? E aí vamos baixar nossa linha aqui de defesa, os nossos jogadores aqui, vamos trabalhar agora a hipótese do Palmeiras no atacando o Santos, tá? Uma coisa que é bastante perceptível nos times do Abel Ferreira é a seguinte, tá? O Piquerez é um lateral bastante ofensivo, então a dinâmica do Palmeiras ela é mais ou menos assim, alguns padrões táticos desse time do Abel Ferreira. Uma saída de 3 que a gente fala, né? Com o Zé Rafael dando o apoio para a saída de bola. Então, o Marcos Rocha fica um pouco mais fechado, mais por dentro, né? E o Piquerez avança por aqui. Quando o Dudu estava no time titular, antes da grave lesão que ele sofreu, era um verdadeiro inferno marcar o Palmeiras por aqui, porque o Dudu abria bastante o corredor, centralizando o jogo por dentro, e abria o corredor para a passagem do Piquerez, que é um lateral bastante ofensivo. Até pelo fato do Endrick ser um centroavante, um camisa 9, acho que a gente pode esperar também o Endrick centralizando bastante o jogo. E aí o Veiga se associando aqui com o Piquerez, né, nessa saída de bola. O Menino também é um jogador que tem infiltração, tem um chute de fora da área. Então uma coisa que o Santos precisa tomar cuidado, seja desse lado esquerdo com o Piquerez, seja do outro lado com o Arthur, são essas jogadas assim, entrando por dentro, tá? Acho que um exemplo mais claro que dá pra gente visualizar é do lado de lá. Por quê? O Arthur, jogando do lado esquerdo, nessa tática que o Abel Ferreira tentou nos últimos jogos, contra o Boca Juniors e foi bastante criticado, o Arthur estava do lado esquerdo. Mas ele tradicionalmente joga do lado direito do campo. Por quê? Ele é um canhoto, então ele traz o jogo por dentro para finalizar a jogada. E quando não tem finalização, uma jogada muito forte do Palmeiras é a seguinte: como o Rony é um jogador muito veloz, ele não fica paradão aqui na área, porque ele nem tem esse porte de centroavante. Então o Rony sai, o Arthur toca essa bola para o Rony, e aí tem diversas movimentações, melhor dizendo. O zagueiro acaba saindo para acompanhar o Rony e abre justamente esse espaço de infiltração de um jogador. Ou então, né, você acaba abrindo o corredor para o lateral passar, apesar do Marcos Rocha jogar, como eu falei, mais postado lá atrás. E aí outra coisa que o Santos precisa tomar cuidado nesse time do Palmeiras é justamente as jogadas, os chutes de média distância, né? Tanto o Gabriel Menino quanto o Rafael Veiga são jogadores que têm essa característica de uma finalização boa, uma finalização forte de fora da área, então o Santos também não pode ficar excessivamente recuado, apesar de eu achar que o Santos vai dar a bola para o Palmeiras e sair no contra-ataque, o Santos não pode ficar excessivamente recuado, porque senão você deixa a intermediária livre para os jogadores do Palmeiras terem muito espaço para fazer o que eles quiserem. Uma coisa que eu acho que pode acontecer nesse jogo é o Rincon, em alguns momentos, fazer uma perseguição individual ao Rafael Veiga. O Rincon, que no jogo contra o Vasco deu uma verdadeira aula, muitos desarmes, ganhou muitos lances na força física, na imposição, na experiência, então acho que é uma coisa que a gente pode esperar também desse time para esse duelo de Santos
e Palmeiras, tá certo? E aí agora, voltando para mim aqui a câmera, uma coisa que eu queria falar para a gente encerrar esse vídeo é a seguinte, né? Uma boa característica que tem me agradado bastante do Marcelo Fernandes são as jogadas ensaiadas. O Santos faz 2 gols de jogada ensaiada contra o Bahia e faz um gol exatamente assim contra o Vasco. O segundo gol, o gol do Rincon, sai de uma jogada em que o Dodô fecha no primeiro pau, ele cabeceia para trás, dá uma casquinha e o Rincon completa no segundo pau. Estou ansioso para ver como que vai se dar esse duelo, já que o Palmeiras tem uma bola aérea ofensiva muito forte. Boa parte dos gols do time do Abel Ferreira saem de jogadas de bola parada, então esse duelo de bola parada pode ser interessante. Uma coisa que o Santos precisa tomar cuidado é que o Palmeiras costuma cruzar bolas fechadas no primeiro pau, para o Rony fazer um facão e desviar, ou então uma cobrança mais aberta, né, ali mais ou menos na marca do pênalti, buscando sempre o Gustavo Gomes ou o Murilo. E aí nessa configuração eu acho que é importante o Santos, sobretudo por estar jogando com 3 zagueiros, um dos zagueiros perseguir o Rony, o Joaquim, que a meu ver tem a melhor bola aérea desses jogadores que estarão à disposição individualmente no Gustavo Gomes, e aí o Messias também, que tem um jogo aéreo interessante, no Murilo. E aí o João Basso pode vir a fazer essa perseguição no Rony para evitar que o Palmeiras tenha a seu dispor essa jogada aérea que é muito forte. Então acho que no resumo é isso. O que eu espero desse jogo é um jogo disputado, o Santos vem embalado, o Marcelo Fernandes está motivado também por estar recém-efetivado no cargo. É uma oportunidade única que o Santos tem de somar 3 vitórias consecutivas, coisa que não acontece desde abril, quando o Santos ganhou do Iguatu, do Blooming e do Botafogo de Ribeirão Preto, 2 partidas pela Copa do Brasil, mas os próprios adversários nos dão ideia de que era um contexto completamente diferente, um nível de competitividade muito diferente, num contexto absolutamente diferente. Agora o Santos precisa somar pontos. Nesse sábado, o Vasco enfrenta o São Paulo em São Januário, então o Santos já vai entrar sabendo o que um adversário direto na luta contra o rebaixamento vai fazer. Em caso de derrota do Santos, caso o Vasco some um ponto, tem também um confronto interessante nesse domingo entre Goiás e Bahia. Se esses 2 jogos, o do Vasco contra o São Paulo, Bahia e Goiás, terminarem empatados, em caso de derrota, o Santos volta para a zona do rebaixamento. Se o Santos pontuar e esses jogos desses adversários terminarem empatados, o Santos termina a rodada fora da zona de rebaixamento. E se o Santos eventualmente ganhar, derrubar esse tabu incômodo de mais de 4 anos sem ganhar do nosso rival, o Santos pode até ganhar posições e começar a respirar um pouco mais aliviado nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Espero um jogo em que o Santos vá dar mais a bola para o Palmeiras, para tentar sair num contra-ataque, com o Jean Lucas carregando essa bola para frente, com o Morelos, o Marcos Leonardo e também muita participação dos nossos alas, o Kevson pela esquerda e o Lucas Braga pelo lado direito, que o Santos consiga fazer uma partida boa e que tente o melhor resultado possível. Se der para ganhar, seria fantástico. Então esse é o vídeo, essa é a análise, e depois a gente volta aqui amanhã, no domingo, assim que o juiz encerrar o jogo, a gente volta com o pós-jogo, tomara que seja com uma vitória do Santos. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, leve ele a mais pessoas. Se você gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou da minha análise, se você concorda com o que eu falei e arrisca um palpite também. Vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. E se você é torcedor do Palmeiras e viu esse vídeo, ficou até o final desse vídeo, diga aqui nos comentários se você acha que eu analisei corretamente as principais armas do Palmeiras. Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.